dia 28 de setembro foi comemorado o dia de São Cosme e Damião. Há muitos anos, Dona Carmelita comemora este dia, abrindo o sorriso das crianças, oferecendo um dia de lazer, acompanhado de lanches e presentes. Ela fala como tudo começou. Eu morava em Surubim, um problema que houve com um filho meu, eu fiz uma promessa e consegui um milagre dos grandes. Então eu pedi a Cosme Damião, se ele ficasse bom, que ele foi desenganado para morrer. Eu fazia uma festa com Cosme Damião. Uma parte eu pedia aos amigos, outra parte eu dava do meu. Eu dava uma festa ao pessoal carente. De tudo que tem numa festa eu dou. Eu dou comigo e as crianças e a ajuda do povo. Que me ajuda. Já faz quanto tempo você 38 anos. 38 anos. Começou aonde? Em Surubim. Em Surubim. Surubim. Aí veio para Salgueiro. Aí eu vim para Salgueiro, que era o lugar da minha família, aí eu comecei a fazer com 7 crianças, depois foi crescendo e eu faço de tudo. Todo ano? Todo ano, eu tiro um mês todinho, o pessoal faz questão de querer me ajudar. Os ricos vêm deixar, todo mundo rico, pobre. Ele conseguiu um milagre no dia de Cosme e Damião e veio homenagear Cosme e Damião. Então, Cosme e Damião são dois santos que têm uma história realmente de realizar bênção na vida das pessoas. Tem vida pessoal. Ô, seu Antônio, fala aqui. Daqui a pouco, deixa eu terminar aqui para Eu fiz essa promessa e consegui um milagre. É porque o menino não quer que diga. Entendeu? Já tá um rapaz. Então, todo ano, ele me ajuda tanto. Eu faço essa festa com bolo, com salgadinho, refrigerante, tudo que tem direito para as crianças carentes. Como é que você se sente quando, de fato, as crianças, Carmelita, Muito feliz, muito picolé, muito salgadinho, muito refrigerante, presente para os aniversariantes, confeito, pipoca, salgadinho. Eu mando fazer uns R$300 de salgadinho bom, gente que trabalha de primeiro. Entendeu? Uma Guilmar lá da favela é quem faz meu salgadinho, muito bom, uma profissional, entendeu? E o que esses dois santos representam na sua vida? Representa tudo na minha vida, o que eu quero para um concurso, para uma pessoa que está doente como ele e outras pessoas, eu faço e fica bom. Ele está de prova. Para quem não ainda é devoto de São Cosme e Damião. Devoto Cosme e Damião, consegue o que você quiser concorrer. Pode pedir a graça? Pode. Pode pedir a graça? Pode pedir a graça Cosme e Damião, dizendo a ele que vai fazer, dar uma coisinha a 5 crianças, a 7 crianças e consegue. Eu trabalho esse ano, o mês todinho, homenageando. Quando eu soube que o seu Antônio estava passando mal, um grande amigo de meu irmão, eu se peguei com o Cosme e Damião e disse a ele, se pegue que você fica bom. Ele se pegou e no outro ano ele veio dar testemunho. Ele foi desenganado. Outra pessoa, João Paulo, ele não tinha do conselho, ele veio pedir para arrumar um emprego, para passar no conselho, eu pedi a Cosme Damião, ele tirou em primeiro lugar, hoje é do conselho. Um soldado de Fortaleza, ele está em Fortaleza, muita gente que arruma emprego. E quando você vê que aqui são crianças carentes, crianças simples, né? Quando você vê uma criança saindo daqui com a certeza que aqui teve o lanche, aqui teve a brincadeira, aqui teve tudo. Como é que você se sente ver o sorriso da criança? Muito feliz. Eu sonhava botar um capuchão doce, não dava certo. O filho de Loide olhou para mim e disse, vou pagar o capuchão doce para ir para a sua festa. Quando chegou agora, ele fez à vontade aí. Entendeu? Você pretende fazer este evento até quando? Até ver porque eu estou passando um problema difícil. Meu irmão está doente, Maria Sá está com mal de Alzheimer. Eu cuido dela, até quando eu tiver força. Quando tiver força? E coragem. Mas ele me ajuda. Ajuda muito, eu estou com coragem enorme. Vou lavar aqui, aumentar tudo. Entendeu? Então, parabéns, mulher. Eu vim correndo com tantas obrigações, mas não tinha esquecido desse momento. E eu tenho fé em Deus de que São Cosme e Damião estarão lhe abençoando sempre. Tá bom, obrigada. Muito bem. Eu estive passando um problema sério, meu amigo repórter. A primeira missa que ela celebrou aqui, ela me convidou, eu ainda, né? Mas eu já estava sentindo alguma coisa cardiológica, né? Do coração. Então, com essa fé que eu me peguei, ela me convidar com São Cosme e Damião, eu passei 6 meses em estado de coma no Recife, no hospital do Procap, através de São Cosme e Damião, com toda a minha devoção. Mas eu me agarrei com São Cosme e Damião, pedi, estou aqui, graças a Deus. Todo ano eu fui convidado especialmente pela amiga Carmelita, porque eu fui São Cristão com o amigo João do Padre, nós fomos criados juntos.
E eu tenho um grande prazer de estar presente, porque ela me convida. Quando eu não vejo, ela manda me chamar. E todo ano eu estou aqui e me permita. Como ela disse, até quando ela puder, e Deus puder, o grande arquiteto, puder continuar, ela me convidar e eu também em vida, eu estarei aqui, né? E é um prazer imenso, né? Eu estar dando esse depoimento, essa entrevista com o senhor, porque é um grande amigo meu também, tá certo? E as coisas, a vida passageira, ninguém sabe do dia da manhã, mas eu me sinto bem quando eu estou presente à Câmara, né? Por um grande repórter como o senhor, viu? Vamos começar agora. Obrigado, viu? Luizão, essa festa de São Cosme e Damião, esses santos têm uma grande história, né? Esse santo parece que é filho de São Cipriano, e esse santo era um médico, todos dois, os dois meninos, São Cosme e São Damião. Era um médico e dizem que tratava do povo de graça. E é o que eu estou dizendo. Pronto, eu também sou devoto de São Gonçalo também, que é padroeiro também lá de perto, lá do Igaraçu, a cidade de São Gonçalo, e Tapissuma. E esses dois santos, eram dois santos gêmeos, dois meninos gêmeos, e era um médico, todos dois. E a festa é hoje, no dia 26 de setembro, amanhã de São Vicente de Paulo, o santo da caridade também. Luizão sempre está presente nessas festas aqui. Que Carmelita é Deus que me convidava e agora foi que eu pude observar que é uma grande festa que ela faz. Que ela estava dizendo que esse ano não ia encerrar porque diz que o povo não estava cooperando. Mas eu disse a ela que não acabasse não. Não acabasse não, porque essa festa é uma promessa para que o problema do incômodo do menino não volte. E continuar. E viva São Cosme e Damião. Viva São Cosme, São Damião, o Jerepiti, o Cabocaribatão. Viva São Cosme, São Damião, o Jerepiti, o Cabocaribatão. São Cosme, São Damião. São Cosme é uma causa C, é o calo e a hóstia que mais alume. Viva São Cosme, São Damião, o Jerepiti, o Cabocaribatão. Cosme Damião, seu dia hoje é. Cosme Damião, seu dia hoje é. Fazendo caruru e dançando caruré. Fazendo caruru e dançando caruré. Dois irmãos. Dois Cosme Damião. Dois irmãos, dois Cosme Damião, Cosme Damião, sua casa cheia, Cosme Damião, sua casa cheia, cheira cravo e cheira rosa, cheira flor de laranjeira, cheira cravo e cheira rosa, cheira flor de laranjeira. Dois irmãos, dois Cosme Damião, dois irmãos, dois Cosme Damião. Viva São Cosme e São Damião, minha gente. Viva! Viva São Gonçalo, São Vicente de Paulo também. Viva! Viva você que está fotografando essa festa.